Maria Fernanda Magalhães Freitas e por meio desse vídeo eu venho explicar aqui como funciona o projeto de sistemas de academia utilizando a linguagem C++. Então vamos começar aqui pela classe exercício, que é uma classe genérica e tem os atributos que vão ser utilizados por todas as classes filhas, que são o ID, o nome e o status. Então cada exercício, seja ele de cardio ou de força, vai ter um ID, um nome e um status. E também na parte pública da classe, vão ter aqui os métodos virtuais que podem ser sobrescritos, ou seja, especializados, né, por cada classe filha. Então, vamos ver aqui, no cardio.cpp, a gente tem um método específico para calcular as calorias. Por exemplo, para ver aqui, para calcular, a gente só precisa pegar a intensidade do exercício, medida em calorias por minuto, e multiplicar pela duração. Já para calcular as calorias de um treino de força, de um exercício, né, no caso de força, você tem que levar em consideração a quantidade de séries, repetições, carga e ainda multiplicar por 0,15, que é uma fórmula aproximada, né? E você pode perceber que todos os dois métodos têm o mesmo nome. Basicamente, eles são os mesmos, né? Herdados da classe mãe, que é o exercício físico, sendo que eles são especializados. E aí entra o conceito de polimorfismo, né? Então, voltando aqui para esse exercício.h, a gente já pode ver na prática os conceitos de abstração por conta da classe genérica, que é a classe mãe, o conceito de encapsulamento por conta do protected, o conceito de polimorfismo por conta dos métodos virtuais e o conceito de herança por conta da especialização de cada método. Então aqui, agora a gente vai para o ficha.cpp, que nada mais é que é um vector, né, que é um array dinâmico, e cada ficha, sendo um vector, ela vai conter um grupamento de exercícios, ou seja, criando uma ficha chamada treino de superiores, ela vai conter apenas exercícios de braço, né? Por exemplo, bíceps, tríceps, ombro. Então, aqui a gente vai ter um agrupamento de exercícios com métodos específicos. Então, vamos ver aqui no ficha.cpp como é que eles se comportam. Por exemplo, para adicionar um exercício numa ficha, é só fazer o pushback, né, que é clássico do vector. E para fazer o destrutor, a gente pode só usar o ponto clear, que também é um método específico aí do vector. Então, para fazer também os construtores, a gente tem que atualizar os IDs. Para fazer o exibir ficha, é só utilizar métodos aí simples de cout para mostrar na tela. Para calcular tempo, calcular calorias, é só fazer um somatório, né? A gente bota um for, que vai percorrer todos os exercícios ali da ficha, e vai somando ali as calorias de cada exercício, somando o tempo, e aí no final a gente retorna. E aqui também tem os getters, atualização de INE. Então, agora a gente vai aqui para o histórico, que também é um vector, sendo que é um vector de registros. Ou seja, para a gente registrar cada treino, né, a gente precisa guardar eles num vector. E o histórico, ele é uma classe, né? Ela é uma classe que serve para a gente também salvar e carregar os dados em arquivos. Então, aqui a gente vai, por exemplo, salvar no histórico.txt. A gente tem os métodos para salvar e carregar. E no histórico.cpp a gente vai implementar esses métodos utilizando a biblioteca fstring. Aqui nós vamos... Agora a gente vai para o sistema.cpp. Sistema.h, na verdade, que para mim é a principal classe aqui do sistema, porque vai ter os métodos principais, né? E agora a gente vai aqui pro .cpp para mostrar um pouquinho mais desses métodos. Aqui a gente tem o de carregar, né, utilizando o fstream, salva dados, cadastrar exercícios, que a gente vê que tem uma interação com o usuário ali no menu do main. A gente também tem como buscar uma ficha, buscar um exercício por ID, que é só a gente percorrer um for ali dentro do vector de exercícios e ver se tem um ID correspondente, se o exercício está ativo, a gente só retorna, porque aí achou. Senão a gente retorna o ponteiro null, né?
E vamos voltando aqui, tem como listar exercício, excluir exercício, criar fichas, que basicamente são os métodos principais ali que vão ser utilizados no menu do main, quando a gente compilar. Aí aqui temos como adicionar um exercício na ficha, listar a ficha, registrar treino e o exibir histórico. E agora a gente vai aqui no main e vamos aqui rodar esse projeto. Vamos aqui no terminal e a gente tem que rodar. Eu, no caso, estou utilizando o WSL no Windows. E para rodar, é só botar todos os exercícios, todos os arquivos .cpp e compilar. Então vamos esperar aqui, botar o ponto A e vai aparecer um menuzinho. Então vamos gerenciar exercícios, cadastrar um novo exercício, vou cadastrar um de cardio chamado escada, com duração de 30 minutos, calorias por minuto, vamos botar aqui 20. E aí ele já cadastrou. Então vamos no 1, gerenciar, listar os exercícios, e aí vai aparecer o ID1, escada, ativo, intensidade. Aí vamos pressionar Enter. Vamos ver aqui, gerenciar fichas. E vamos criar uma ficha nova. O nome da ficha vai ser cardio intenso. Já criou. No 2, vamos ver. Adicionar exercício na ficha. Vamos adicionar o de D1, que é basicamente a escada. Vamos adicionar ali na ficha de D1, a escada. Vamos registrar o treino. 1, 3. Já registrou? E vamos ver ali, ó. Consultar histórico com 4. Ó. Dia 30 hoje, 14h59, D da ficha 1, cardio intenso, tempo total 30 minutos, pronto. Isso tá acontecendo porque eu adicionei só um exercício, né? Mas pode, no caso, você vai adicionando e agrupando esses exercícios. Tô fazendo um só por conta do tempo. Então vamos no 1 gerenciar exercício, vamos aqui excluir, só para ver como é que funciona. Excluir um exercício, ele tem D1, né, que é a escada, e já excluiu. Aí, ó, quando a gente vai no 1 e vai listar, não tem mais exercício ativo. Então tá tudo funcionando direitinho. Vamos apertar 0 para sair. E pronto. Aqui já salvou o histórico.txt. Salvou a ficha também. E tá tudo funcionando direitinho. E é muito interessante esse projeto. Espero que tenha ficado claro.